Meu boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa casa. O tema de hoje trata-se sobre amor. Então eu gosto sempre de começar as minhas falas convidando a todos e a todas que se sintam amados e amadas. Que lembremos que somos filhos e filhas de Deus. E estamos todos e todas nesta existência graças a esse imenso amor. O tema de hoje nós encontramos no Livro dos Espíritos, no capítulo 4. Comecemos com a questão 890. Então Kardec pergunta à espiritualidade a respeito deste amor maternal. Se seria uma virtude ou um instinto, um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais. Então a espiritualidade nos responde que é uma coisa e outra. Então, nascemos todos simples. Passamos por uma evolução. Então carregamos conosco o instinto animal de preservação da espécie. Tanto quanto gatos, leões, pássaros. Porém, como estamos no topo da escala evolutiva, chegamos a um nível mais profundo, que vai além desse instinto de conservação e preservação da espécie. Então, nós somos capazes de exercitar este sentimento que denominamos de amor. Amor maternal, amor filial, amor paternal. Então a espiritualidade nos coloca que o amor maternal, em específico, persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes e sobrevive à própria morte. Isto é muito profundo, porque se nós analisarmos a realidade dos nossos dias, certa vez uma pessoa colocou a seguinte comparação, e isso me chamou muito a atenção. Que o amor de mãe é ilimitado, é incondicional. Diferente do amor do pai. E eu fiquei analisando de como assim? Então ele deu o seguinte exemplo. Se nós analisarmos a entrada das prisões em dia de visita, quem é que está na porta da prisão esperando, com uma sacola de alimentos, com roupa, com calçado, com todo amor e dedicação? A mãe. A mãe fica plantada na porta da prisão. Por pior que seja aquele ser que está lá, perante os olhos da sociedade, ele ainda é seu filho. Ele ainda é a sua cria, que ela carregou no ventre, que ela amamentou no seio, que ela cuidou. Então, este amor incondicional que é capaz de suportar as vicissitudes de uma prisão, também é este amor que perdura além da morte. Nós que fazemos parte de uma mediúnica, presenciamos inúmeras situações de mães que, mesmo além-túmulo, preocupam-se com seus filhos
e não evoluem. Porque permanecem ainda aqui no orbe terrestre, tentando auxiliar esses filhos. Em outras situações, quando atendemos um espírito perdido, envolvido em mágoas, ódios e rancores, é justamente quando recordamos a esse espírito o amor de sua mãe, o amor da sua família, em que esse espírito tem um vislumbre de luz. Então, caríssimos, caríssimas, o amor é realmente o elo que mantém as almas. Como eu colocava no início, nós somos seres primitivos que passamos por uma evolução. Naqueles primeiros tempos de pré-história, nós nos assemelhávamos muito aos animais. Então estávamos envolvidos nesse instinto de sobrevivência e perdurávamos muito o medo, porque vivíamos cercados por animais selvagens, né? Tínhamos raiva, então nós exercitávamos esses sentimentos muito violentos por uma necessidade de sobrevivência. Aos poucos, quando fomos nos organizando em grupos, fomos aperfeiçoando esses instintos e fomos então exercitando as primeiras sementes de amor. Então o amor é um sentimento, porém também é uma construção social e cultural. Porque expressamos amor de maneiras diferentes conforme a nossa cultura, conforme nossas convicções. Esse material aqui eu consegui na internet, está à disposição para quem quiser verificar, faz parte de uma outra palestra do senhor Antonino. Então eu gostaria aqui de deixar a minha gratidão e os meus agradecimentos a ele por ter colocado na internet esse material, que me está sendo útil agora. Então o senhor Antonino, quando fez a sua palestra, ele colocou esta lâmina que nos trata sobre o amor ágape. Então os gregos foram um dos povos que começaram a pensar sobre a humanidade, sobre sentimentos, sobre cultura, sobre instintos. E nós herdamos esta cultura grega, greco-romana. Então, eles nomearam o amor ágape como o mais alto grau de amor. Então, Jesus, entre nós, simboliza este amor ágape. O amor que tudo ama e perdoa indistintamente. Então, ele baseia-se nesta doação. Não põe condições para que se ame ou que seja amado. Então, de acordo com o planejamento divino, o amor maternal deveria ser o amor que mais se aproxima deste amor ágape. Porque é um amor que não impõe condições. Por isso que eu lembrei da situação das mães que esperam seus filhos na prisão e vão visitá-los. Porém, como eu coloquei anteriormente, o amor também é uma construção social, também é uma construção cultural. E na sociedade que nós vivemos, este amor muitas vezes não está sendo posto em prática.
Kardec também perguntou à espiritualidade a respeito dessas situações em que este amor maternal não reflete o amor ágape. Então, na questão 891, Kardec pergunta: se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos? E frequentemente, desde o nascimento. E ao preparar essa lâmina, encontrei esta imagem na internet que muito me entristeceu. Aconteceu nas Filipinas. A mãe tratava o filho desta maneira e colocou na internet, através do seu Facebook, essa foto e outras fotos semelhantes a essa. Então, como que uma mãe trata um filho assim? Por que o amor ágape não está fluindo? Então, a espiritualidade explica a Kardec que muitas vezes isto é uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação. Se ele tiver sido, em outras vidas, um mau pai, uma mãe ruim, um mau filho. Então, nós espíritas que estudamos a lei de causa e efeito, somos capazes, então, de compreender, ou ao menos tentar compreender, atitudes como esta. Em que, então, pode haver, não é que uma certeza, a espiritualidade diz, às vezes, uma prova ou uma expiação. São espíritos que estão em dívida um com os outros e estão nesta caminhada cheia de pedras e espinhos para se acertarem. Porém, a espiritualidade esclarece, que em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades ao filho, para que ele fracasse na violação das leis, na prova desejada. Porém, ainda a espiritualidade coloca que essa violação das leis naturais não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Bom, supondo-se que tenhamos diante de nós uma situação assim, de resgate, cabe a nós que estudamos, que entendemos e que estamos dispostos a evoluir, orar, auxiliar com uma palavra amiga, um bom conselho, um bom exemplo, naquilo que nos cabe fazer. Porque a espiritualidade coloca que é uma probabilidade. Nós não temos certeza do que está ocasionando este relacionamento entre mães e filhos que não flui este amor ágape, que não se aproxima deste amor divino. Porque isto, via de regra, foge à natureza. Via de regra, de acordo com as leis espirituais, este amor de mãe e filho deveria fluir incondicionalmente. Então, Kardec ainda continua perguntando para a espiritualidade. Na questão 892, quando os pais têm filhos que lhe causam desgosto,
não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam caso contrário? Então aqui a pergunta é ao contrário da primeira. Neste caso são os filhos, e aqui a imagem mostra, os filhos que desrespeitam os seus pais. A espiritualidade coloca aqui, não é exemplo. Porque se trata também de um encargo que lhes foi confiado e sua missão é de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Então nós que assumimos maternidade, que assumimos paternidade, nos comprometemos com Deus para receber esta alma que precisa ser encaminhada o melhor possível neste mundo no qual estamos. Então, cabe aos pais, cabe às mães, cabe à família conduzir este ser, que nasce simples e ignorante. Por isso os filhos nos veem tão pequenos, para que possamos moldá-los. A espiritualidade explica que até os 7 anos, mais ou menos, não ocorreu a completa ligação do espírito com o corpo. Então essas memórias de outras vidas ainda não têm um poder de influenciar esta alma que aqui está. Então é nesta primeira infância que todas as sementes do bem podem ser plantadas. Quando esta criança entra na adolescência, começam a aflorar os seus instintos mais básicos e começam a aparecer indícios desta personalidade que ele tinha em outras vidas e que trouxe nesta vida para ser remodelado. A espiritualidade continua explicando que, por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. Então, nesta questão, a espiritualidade deixa muito claro que pode haver, sim, questões de outras vidas a serem resolvidas. Porém, o peso maior está nesta existência. Então, os desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram. Os exemplos que foram dados. Há muitos anos atrás, eu estava ouvindo um debate na televisão com psicólogos e pessoas entendidas a respeito da educação de filhos. E muito me chamou a atenção a colocação de uma pessoa que disse assim, a respeito dos exemplos. Você diz para o seu filho, não minta. Aí toca o telefone da tua casa e o filho atende. E daí aquela pessoa com quem você não quer falar. Aí você diz para o teu filho, diz que o pai não está em casa. Filho, não minta. Mas depois, o próprio familiar ensina o filho a mentir. Diz que o pai não está em casa. Diz que a mãe saiu. Diz que a mãe não pode agora. Os maus costumes que nós ensinamos aos nossos filhos. Falando em costumes que a espiritualidade nos traz nesta questão 292, voltamos à questão então do que seriam as definições do amor.
Então, Platão, que foi um pensador antes de Cristo, estava pensando a respeito do amor. E ele definiu o amor eros, que seria este amor que nós conhecemos mais comumente. Então é este amor, se relaciona um homem e uma mulher, é um amor sensual, é um amor condicional, é um amor limitado. E é um amor construído culturalmente e socialmente. Porque ele está envolto em questões de desejos, de posse, de anseios, de faltas e de solidão. Então, na visão capitalista, neste mundo de consumo que nós vivemos atualmente, o que você compra não vale nada. O que vale é o que você ainda não comprou. Então, esse capitalismo no qual vivemos aplaude este amor de Platão, porque este amor é movido pela falta. Está sempre faltando algo. Então, no intuito de preencher esta ausência, eu consumo mais. Inutilizo mais. Minha vida, minha família, meus relacionamentos. Atualmente, as nossas relações humanas modificaram-se muito em função da sociedade em que nós vivemos. Eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás e comentando que antigamente tínhamos 12 filhos, 14 filhos, 16 filhos. Sim, naquela época em que todo mundo ia para a lavoura. Então você podia ter 15 filhos, porque o pai e a mãe estavam os dois juntos com esses 15 filhos, desde o dia raiar até o sol se pôr. Porque se vivia uma comunidade familiar e todo mundo trabalhava junto. Viviam em um ambiente que era propício a isso. Hoje, nós saímos, cada um para um lado, e as crianças ficam a encargo da creche. Pais e mães veem os filhos à noite. Quando vêm? Qual é a qualidade do tempo que se dedica a esta criança? Quando você trabalhou o dia inteiro e ainda chega em casa e tem coisa para fazer? Na maioria das situações das mães, principalmente. Tomar, dar banho, dar comida e botar a dormir. E então este filho vai sendo criado por terceiros. Vivemos a terceirização da educação familiar, a terceirização dos afetos, a terceirização da família. E então, nós não queremos que a sociedade esteja do jeito que está? Quem é que ensina os valores? Não é a escola, eu sou professora. O filho vai chegar lá na escola com 7 anos. A espiritualidade que ajudou o Kardec a elaborar a nossa doutrina é muito clara nesse ponto. Depois dos 7 anos, não tem muito mais que se possa fazer. É até os 7 anos que se plantam as sementes. Então, até os 7 anos é responsabilidade total da família. Depois, a escola traz uma educação formal. Você só coloca pilares em cima de uma base que já está pronta. E que, infelizmente, na nossa sociedade, hoje, não tem essa base. Ainda na época dos gregos anteriores a Cristo, um outro pensador
pensador Aristóteles definiu que seria um amor filial. Vem daí esse termo de amor de filhos, amor filial. Então, este amor filial é uma evolução daquele outro amor, que seria este amor ao ser humano, não o amor da falta que Platão definiu, o amor daquilo que já está, o amor daquilo que já existe, é um amor filial. Então ele se define por amizade, partilha, ternura, amor entre a família, amor entre amigos, amor filial. Então esse termo filial vem daqui, dos gregos, que trata deste amor, que é um amor sutil, que independe da sensualidade. Por isso pode ser amor entre amigos, amor entre familiares. Porque é um amor dedicado naquilo que existe, não é um amor alicerçado na falta e na ausência. Então, este exercício deste amor é um prenúncio do amor ágape. Quando conseguimos atingir o nível do amor filial, nós nos aproximamos a este amor ágape, que seria o amor de Cristo. Por quê? Porque ele é um amor pela presença, ele é um amor pelo encontro, ele é um amor por aquilo que já é nosso. Então, quando nós amamos aquilo que já é nosso, nós somos gratos pelo que temos, nós reconhecemos as nossas bênçãos e dignificamos todo o trabalho que a divindade teve de nos sustentar até aqui, de nos manter no caminho do bem, de nos oportunizar esta existência para que melhoremos. Então, como que nesta trajetória de amor nós evoluímos? A espiritualidade volta a declarar que lá na sociedade antiga, um filósofo, um sábio, havia dito: conhece-te a ti mesmo. Essa frase chegou até nossos dias como sendo de Sócrates. Porém, não há uma definição de que seja dele. Ainda há quem diga que pertenceu a outros pensadores mais antigos que ele. Mas o que importa é que a mensagem, desde aquela época, é a mesma até os dias de hoje. Conhece-te a ti mesmo. Somente o autoconhecimento proporciona a evolução do amor. Porque quando eu estou apto a me conhecer, eu sou capaz de perceber alguns instintos que brotam em mim e controlar esses instintos. E sou capaz de perceber quando pensamentos que não são meus estão chegando à minha mente sob influência de algum espírito ou sob influência de algum ente encarnado. Então, quando eu conheço a mim mesmo, eu sou capaz de perceber o que a sociedade do consumo quer e escapar dessas armadilhas. Quando eu conheço a mim mesmo e tenho claro meus objetivos, eu sei exatamente como organizar meu lar, minha família e as questões que as envolvem. Porque é preciso equilíbrio para ser pai e mãe. E quem vos fala é uma pessoa que passou por muitos percalços. Anteriormente já admiti aqui que eu era uma pessoa extremamente raivosa, daquelas que saía xingando até as pedras do caminho. Então, esse trabalho de ser mãe foi um processo. Pobre do meu primeiro filho, pegou bastante comigo.
Com o caçula eu já consigo ser mais amorosa, mais maleável, mais mãe, mais próxima do amor ágape. A maturidade nos traz isso também. Então, quando conhecemos a nós mesmos, nos aproximamos daquilo que Cristo quer em termos de evolução. Porque Ele nos diz que chegaremos um dia à angelitude. Então, somos capazes de sermos anjos? Sim, Deus acredita nisso. E essas almas que chegam a nós, que estão no mesmo caminho evolutivo que a gente, também um dia serão anjos. Então, caríssimos, a família, socialmente, religiosamente, moralmente, é a célula fundamental de um ser humano bem estruturado. Então, nós saímos desse homem primitivo que pensava somente em si, na sua sobrevivência, que era guiado pelo instinto que visava a sobrevivência. Superamos essa satisfação desses instintos e chegamos a esse patamar da busca afetiva, desta formação familiar. Então, todos nós nos agrupamos em família, casamos e temos filhos, porque buscamos afeto, compreensão, carinho, amor. Buscamos nos relacionar afetivamente. Então, a humanidade evolui assim. E somente o amor é que vai fazer com que a humanidade dê esse impulso maior. E cheguemos, então, a uma nova evolução planetária. Melhores. Na psicologia, trata-se sobre o amor de mãe como um amor que é uma simbiose. Porque como o bebê é gerado pela mãe, não há uma distinção entre a mãe e o filho nos primeiros tempos. É preciso que uma terceira pessoa chegue e faça um corte. Na psicologia chamam de a função paternal. Então, em uma família bem estruturada, nós temos uma relação simbiótica de mãe e filhos e temos uma terceira pessoa que vem fazer este corte nesta relação para que essa relação não fique sufocante. Atualmente, nós verificamos na nossa sociedade que dificilmente nós encontramos uma família estruturada com essas três componentes. Muitas vezes a mãe fica sozinha, não tem o auxílio deste homem que seria o pai e que deveria exercer esta função do corte para que a evolução ocorra. O que é esta função do corte? Então, assim, tá a mãe muito ligada no filho e não se dá por conta que a criança já tem capacidade de tomar banho sozinha. Aí chega o pai e diz assim: mulher, deixa a criatura se lavar sozinha, deixa ele comer com a própria mão, sai de perto, deixa ele se vestir. Então, essa terceira pessoa, fora desta relação, que enxergam essas coisas que muitas vezes a mãe não vê. Porque a mãe ama tanto e protege tanto que impede de crescer. Então, a função paterna, essa função do corte é esta pessoa que vem cortar o cordão umbilical para que essa criança cresça. Então, isto é um amor também. O amor que exige, um amor que põe limites, um amor que empurra e faz crescer. Então, amados e amadas,
todos nós podemos exercer ambas as funções. Porque somos capazes de evoluir e na medida em que nós nos conhecemos e vamos percebendo os nossos limites e vamos nos melhorando. O importante nesta caminhada é que possamos assumir os nossos compromissos com clareza e possamos exercer este amor em todas e quaisquer oportunidades. Porque os filhos crescem muito ligeiro. Quando eu tive meu filho, meu primogênito, eu trabalhava e estudava. Quando eu me dei por conta, quando eu consegui terminar meus estudos e parei para dar uma respirada e olhei para o lado, meu filho já estava com 3 anos. E os 3 primeiros anos da vida dele eu perdi. Não fui eu que ensinei a caminhar. Não fui eu que vi o primeiro sorriso, que acompanhei o primeiro dente. Essas pequenas coisas que nos fazem memória e que nos alimentam mais tarde. Então, nós trabalhamos para prover o bem dos filhos, mas o bem dos filhos não é necessariamente material. Claro que a gente precisa pôr alimento na mesa, vesti-los e calçá-los e proporcionar uma boa educação. Mas o que realmente alimenta e sustenta é o amor. E o amor se baseia nos pequenos gestos e no convívio. Então precisamos organizar a nossa vida moderna para que tenhamos tempo de qualidade para a nossa família. Porque no fim das contas, é realmente a única coisa que importa. Porque quando formos prestar contas à divindade do que foi a nossa existência, nós teremos que prestar conta desses afetos. Então, amados, enquanto ainda há tempo, enquanto estamos a caminho, vamos amar, vamos ser amigos, vamos ser companheiros. Muito obrigado pela presença de todos e de todas nessa noite. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido de auxílio, tenha tido uma importância na nossa vida. E fica este lembrete, então, de que este amor ágape que Jesus nos traz, Ele nos deixou como herança. E nós somos merecedores desse amor e somos capazes de passar esse amor adiante para as futuras gerações. Boa noite.